Aleluia. Amém, meus irmãos? Vamos trazendo uma mensagem nesta sexta-feira aqui no Clamor Missionário. Eu vou ler em Apocalipse 20 a partir do versículo 11. Quem pode acompanhe nas suas Bíblias. Vamos falar sobre o fim, sobre o livro da vida, sobre o julgamento. Aleluia. A palavra de Deus nos diz: em seguida observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes, pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas suas observações, que estavam registradas no livro, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que estavam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aleluia! Meus irmãos, o texto que nós lemos neste clamor missionário, nesta sexta-feira, é um dos mais assustadores. Um texto que relata o que vai acontecer no juízo final. Um texto que choca muitos. O juízo final. Preste bem atenção. O dia do grande julgamento. Jesus está voltando e muitas pessoas não percebem. E nós lemos agora aqui nesse texto que nesse dia todos iremos comparecer. Todas as pessoas que já existiram aqui na terra e todas que estão aqui. Depois da destruição de Satanás, João relata, a partir do versículo 11, o juízo final, o fim da vida e o início da eternidade. Você já pensou aonde você quer passar a sua eternidade? Quantos que vivem bem nesta vida, mas serão lançados no lago de fogo, no inferno, porque não ouvem a palavra, porque não acreditam na palavra de Deus? João relatou aqui o julgamento final, a escritura se cumprindo ali ao final. Quantos que não gostam de passar por um julgamento aqui na terra, de entrar naquela sala, tremem esperando o resultado. Mas imagina nesse dia em que tudo que a gente falou, todas as obras, tudo que a gente fez será julgado, passará na nossa frente. Tudo que você falou, tudo que eu falei, tudo que você fez, o que eu fiz, será relatado. Quando os livros forem abertos, seremos julgados de acordo com a justiça divina. Não há um jeitinho. Esse é um dia que ninguém vai escapar. Um dia em que todos os pecados, toda a maldade será punida. Não há grande e pequeno, todos estaremos naquela fila. Quantos inocentes que foram assassinados, quantos inocentes que foram caluniados, quantos inocentes que perderam o seu emprego, que foram expulsos, que passaram fome, tudo isso virá à tona. Aleluia. Preste bem atenção, meus irmãos. Essa palavra é difícil, é uma palavra dura, mas é uma palavra que a igreja tem que pregar. E eu te digo uma coisa, a maioria das pessoas não está preparada para esse dia. Você se preparou para esse dia? Aleluia. E eu vou mais além, a maioria dos irmãos não está preparada para isso. Porque os púlpitos não estão mais pregando a verdade, não estão mais ensinando a verdade. A igreja parece que esqueceu que o juízo divino vai acontecer, o juízo final. E esse dia chegará, o dia em que a ira de Deus será derramada nas cabeças das pessoas que não pregaram a verdade, que em vez de ensinarem, de mostrarem o caminho estreito, de fazer com que as pessoas se afastassem do pecado, arrastaram elas para o inferno junto com eles. Aleluia! E o texto nos relata esse dia detalhadamente. O texto nos diz claramente: João vê o juiz
sentado no trono. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, pense bem, de que a terra e o céu fugiram da sua presença, não se acharam lugar para eles. E o Apocalipse 20 aqui, meus irmãos, nos relata, depois que Deus destruiu a Satanás, que estava se iniciando uma nova era eterna. Para que isso acontecesse, ele estava destruindo Satanás. Depois que ele foi destruído, aí sim, ele começa essa limpeza do universo, banindo para sempre Satanás. O diabo não existiria mais. Acabou. Mas na continuação, onde nós lemos agora do juízo final, para prosseguir com essa purificação, Deus vai começar a julgar e banir e destruir o seu outro inimigo, o homem, aquele que pratica o pecado, aquele que pratica o mal, enviando ao lago de fogo. Aleluia! E a sua criação, dali para frente, para a eternidade, estará livre do pecado. Só os que passaram por essa terra, por esta prova, só os que os nomes estavam escritos no livro da vida. Essa é a prova mais difícil, meus irmãos, que eu e você temos que passar. Não há uma recuperação, não há uma segunda chance. Aquela é a segunda morte. Ou você vai para a eternidade, ou você vai para o lago de fogo. E João tem a visão desse dia, aleluia. João vê o trono, o dia do julgamento. A Bíblia nos mostra isso em várias partes. Paulo cita em Romanos 14, versículo 10, onde a Bíblia nos diz que todos haveremos de comparecer neste tribunal de Cristo. Todos. Em 2 Coríntios 5, versículo 10, a Bíblia nos diz: porque todos deveremos comparecer neste tribunal, para que cada um receba segundo o que fez por meio do corpo, seja o bem ou seja o mal. Aleluia! Esse não é um trono de misericórdia. Nesse dia não haverá misericórdia. Esse dia será de julgamento. Preste bem atenção, ainda há tempo. Nesse dia não haverá misericórdia. Esse é o dia do juízo final. Isso que João vê. E o justo juiz, ele vai abrir os livros. E nesse dia, Deus irá julgar os homens com justiça. Nesse dia, ninguém ficará impune. Nesse dia, ninguém ficará sem receber a retribuição. Suas obras serão julgadas. Aleluia! A mesma visão que Daniel teve. Aleluia! Está lá em Daniel 7, a partir do versículo 9. A palavra de Deus nos diz: e eis que do trono foram trazidos um ancião, pleno de dias, e se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, e os seus cabelos alvo como pura lã, e o seu trono estava todo envolvido em labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chamas ardentes, e diante deles brotava e fluía o rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões se prostravam diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento, e todos os livros foram abertos. Aleluia! É a mesma visão. E João desvia os seus olhos do trono e vê também os mortos, grandes, pequenos, em pé diante do trono. Os réus estavam ali. Preste bem atenção. Um julgamento depois da ressurreição de todos os que haviam morrido. Após a sua segunda vinda, a trombeta soa, o céu se abre e os mortos ressuscitam. Aleluia! Para esse julgamento. E João vê os mortos diante do trono. Nesse dia todos se encontrarão. Nós veremos todos, os parentes que já foram, as pessoas que conhecemos na vida inteira. E todos passarão pelo justo juiz. E nesse dia nós veremos todos ali. Eu, você, todas as pessoas, todas as profissões, pastores, não escaparão desse dia. Seremos julgados pelo que pregamos, pelo que falamos, se fizemos a coisa certa ou errada. E é isso que João vê. Todos os culpados, condenados, passarão pela segunda morte. Serão jogados no lago de fogo. Ninguém escapará da justiça divina.
mas ainda há tempo e há salvação para aqueles que se dedicam no verdadeiro caminho, que vão pela porta estreita, que escolhem a coisa certa a ser feita, que sofreram aqui na terra, porque viveram o evangelho, mas o nome deles estará escrito no livro da vida, porque não questionaram a palavra de Deus, não se negaram a fazer as boas obras, não se negaram a se dedicar no caminho correto, não inventaram desculpas para não ir aos cultos, não inventaram desculpas para devolver o seu dízimo, para ofertar que a igreja pudesse estar aberta para levar a palavra, não inventaram desculpas para ficar do pecado, não trocaram Jesus por um vício, não trocaram Jesus para agradar a própria carne, não inventaram desculpas, não fizeram as suas próprias vontades, mas fizeram a vontade de Deus. Esses estarão lá no livro da vida. E para eles se inicia a eternidade naquele dia. E é por isso que eu estou aqui, fazendo esse clamor missionário. É por isso que eu abro a igreja para os cultos. E espero você para passar a verdadeira palavra. É por isso que eu estou aqui há 2 anos orando através dessa rádio. Para que Deus possa tocar na sua vida. Para que você possa escolher o verdadeiro caminho. Para que no final disso tudo, nesse julgamento final, o seu nome esteja lá no livro da vida. Para que você tenha tempo de fazer boas obras. Aleluia! Será um dia de tristeza para muitos. Como será ver pessoas que você lutaram em vida, mas nesse dia saberá que ela não estava em Cristo? E como você verá essa cena? Pessoas conhecidas sendo jogadas no lago de fogo. Por isso que eu estou aqui, irmãos, acordem! Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perca o mundo, mas ganhe a sua alma. Esse dia está chegando. Mas a boa notícia é que esse dia não chegou ainda. Por isso, há tempo. Aproveite esse clamor missionário para fazer a coisa certa. Esse dia ainda não chegou. Hoje, esse trono ainda é de misericórdia. Deus é misericordioso. Hoje ele ainda é de graça. Basta você aceitar a Jesus. Ainda há tempo. Você de São João Batista e região, procure Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive. Você que está fora, acesse, compartilhe e siga nossas redes sociais. Daqui a pouco nós estaremos orando por você aqui na oração da fé. Aleluia, aleluia. Amém, meus irmãos. Igreja Ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.